Estava eu então a dizer que, sendo certo que há fatores de ordem social, histórica, que explicam que uma determinada população, numa determinada época e ao longo de sucessivas épocas, revela determinadas características que lhe são próprias, resulta naturalmente também de facto de uns influenciarmos os outros, uns aprendermos com os outros, uns sermos formados, educados, uns pelos outros, não é? Isso não, é um fator que não se pode negar e que naturalmente tem que ser integrado na noção de que há um espírito, uma alma, uma forma de ser própria dos portugueses. Não tenho dúvida acerca disso. No entanto, julgo que isso não é suficiente. E não é suficiente, e podíamos ver, digamos, porque é que não é suficiente. É que essa relativa continuidade que a sucessão das gerações mostra, no nosso caso, é já de tal maneira longa e difícil de comparar com outros casos. Portugal é um país independente há 900 anos. Há algum outro país independente há 900 anos? Com as fronteiras praticamente as mesmas ao longo de séculos e séculos e séculos? Para mais tendo ao lado um país poderosíssimo, como é a Espanha, muito mais poderoso em população, em extensão, em recursos, do que nós. E para mais, tendo sido muito marcados pela presença espanhola, não só durante os 60 anos do domínio dos Filipes, mas até pelo como é que é dizer, pelo influxo direto, por exemplo, da língua castelhana. Como é sabido, muitos dos nossos escritores escreveram em castelhano, porque tinham um grande apreço pela cultura castelhana. E mesmo assim, a nossa literatura, a nossa arte, que também nas suas diversas manifestações arquitetónicas, pictóricas, etc., etc., também sofreu muita influência espanhola e francesa e alemã, inglesa, etc., etc., etc. No entanto, mantém um caráter próprio, apesar de todas essas relações com povos, países, culturas, cuja dimensão, em alguns casos, não é comparável à nossa, não há comparação nenhuma, não é? E, no entanto, fomos capazes de manter uma identidade que é notável, não só do ponto de vista, digamos assim, da passividade, não é? Daquilo que se conservou, designadamente o território, certos aspectos da arquitetura, do urbanismo, por aí fora. A língua, não é? Não é só notável pelo que significa de continuidade, de conservação, de manutenção de uma determinada identidade, como é notável pelo que teve de criador, de absolutamente original, incomparável, com o que se passou em relação a qualquer outro povo, país, etc., etc., em qualquer época, não é? Estou a falar, sobretudo, dos nossos descobrimentos, da expansão além-mar e as consequências que isso teve, não é? No fim de contas, naquilo que poeticamente se pode dizer que criamos, demos novos mundos ao mundo, não é? Poeticamente, como dizia o Camões, os portugueses deram novos mundos ao mundo, mas de facto foi isso que fizeram, quer dizer, depois dos descobrimentos e da expansão portuguesa, a partir dos inícios do século XV, quando aparentemente
a Europa estava mais ou menos cercada e confinada no território, digamos, delimitado pelo Atlântico, pelo Mediterrâneo e por uma zona oriental dos eslavos, não é? Quando acontecia isso, nos inícios do século XV, não é? Nós iniciamos uma aventura que alterou completamente a história universal e que alterou completamente a consciência, não é? Não só aspectos muito comezinhos, práticos, mas também a própria consciência da humanidade. A forma como o ser humano, estou a pensar nos europeus, não é? Mas também nos africanos, nos americanos, nos asiáticos, etc. Pensaram o que é o ser humano, alterou-se completamente a partir dos nossos descobrimentos e da expansão e da nossa presença pelo mundo, não é? Afinal, com os valores que tínhamos e com os méritos que tínhamos, europeus, cristãos, os cristãos europeus, não é? Havia muitas realidades que nós desconhecíamos completamente e havia outras realidades que podiam não só beneficiar-nos, como também ser beneficiadas pela relação connosco, não é? E em relação, de facto, a povos completamente ignorados até então. E, naturalmente, o que é o mundo hoje é fruto disso, não é? Com aspectos positivos e negativos, não há que esconder, nem surpreender, o que é normal nas atividades humanas, há sempre aspectos mais positivos e outros menos positivos, ou negativos mesmo. E foi isso que tem acontecido, não é? Mas é por aí que eu queria chegar, portanto, esta capacidade que os portugueses têm de se manterem com a identidade bem pronunciada ao longo de 900 anos políticos, não é? Politicamente, com continuidade. De terem, além disso, manifestado dons fora do comum. Não se podem explicar apenas por razões de ordem social, sociológica, histórica, porque uns vieram atrás dos outros, porque uns aprenderam com os outros, porque temos um caráter que é completamente nosso, distinto, não é? No entanto, reconheço que não é nada fácil, definir o que é que será a alma, o espírito lusitano, o luso português. E, a meu ver, uma das provas disso é que quando nos finais do século XIX, princípios do século XX, se começou a refletir melhor neste problema, precisamente porque se entendia que o país estava numa crise tão profunda que era necessário fazer uma autorreflexão, quem somos nós, porque é que Portugal existe, vale a pena lutar porque ele subsista, há alguma razão para Portugal existir, não caiu tudo no passado. Portanto, essa própria reflexão de homens muito sérios e muito empenhados caiu em algumas dificuldades, porque, como é que ia dizer, a meu ver, podíamos dizer que tínhamos perdido a nossa alma. Desde, sobretudo, os inícios do século XIX, pode-se dizer que Portugal foi degradando sucessivamente a sua alma, de tal maneira que quando chega a finais do século XIX, já não tem bem a noção de quem somos, o que somos portugueses, porque é que Portugal existe, não é? E, portanto, ainda que do ponto de vista político, económico, social, militar, cultural, etc., etc., haja muitos aspectos interessantíssimos nessa fase, há uma profundíssima crise espiritual que remete para isso. Os portugueses já não sabem, vamos a falar em termos gerais, como é evidente, já não sabem qual é a razão de ser de Portugal, porque tinham perdido a sua alma.